Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Já estamos no dia 15, hein? 90 dias de leitura do Novo Testamento. Já estamos completando 15 dias. Passa rápido, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre Marcos, capítulo 5 e o capítulo 6. Em Marcos capítulo 5, a apresentação de três pessoas que têm uma coisa em comum. Todas elas estão aos pés de Jesus. A gente pode ver isso nos versículos 6, 15, 22 e 23. A gente tem no capítulo 5 o endemoniado, um dirigente da sinagoga e uma mulher sofredora. Então, vamos para o capítulo 5, versículo 1 até o 20, onde cita um endemoniado. Se a gente for olhar no Evangelho de Mateus, Mateus informa que dois homens endemoniados encontram-se com Jesus, Mateus 8 e 28. Já Marcos e Lucas focam em apenas um deles. O texto de Marcos descreve a horrível situação desses homens que correram até Jesus e mesmo assim, por causa dos demônios, temiam-no. Versículos 6 e 7. O texto diz que eles estavam possuídos por uma legião de demônios. Uma legião romana podia ter até 6.000 pessoas. Então eram muitos e muitos demônios. Os demônios temiam que Jesus os enviasse para o abismo. Essa informação a gente tem em Lucas capítulo 8 e o versículo 31. E se a gente observar em Apocalipse 9, versículos 1 e 2 e o versículo 11, e também no capítulo 20, versículo 1 até o 3, a gente vai ver que esse abismo ele significava tormento eterno, o que é o fim da liberdade deles, né, para servir a Satanás na terra. Então eles sabiam quem Jesus era e o que podia fazer com eles. Jesus podia enviar os demônios para qualquer lugar, mas realizou diversos propósitos quando decidiu mandá-los para os porcos. Primeiro, ele demonstrou que os demônios eram reais e que a libertação era genuína. Segundo, forneceu uma prova vívida de que Satanás é um destruidor. E terceiro, e finalmente, a destruição dos porcos mostrou a condição espiritual das pessoas daquele distrito. Elas preferiram ter seus porcos do que um Salvador, no caso Jesus. O dinheiro era mais importante que a cura dos dois homens endemoniados, ou a salvação da alma daqueles homens. Um dos homens curados ficou tão agradecido com o que Jesus fez por ele, que queria segui-lo e servir-lhe. Mas Cristo mandou para casa, a fim de testemunhar aos gentios da região que Jesus veio para libertar os homens e veio para salvá-los. O segundo caso de uma pessoa aos pés do Senhor é o dirigente da sinagoga. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 21 a 23 e versículo 35 a 43. Jairo precisou de bastante coragem para ir até Jesus, pois muitos líderes religiosos estavam decididos a destruir Jesus. Mas seu amor pela filha que estava doente forçou-o a deixar de lado os preconceitos e ir até Cristo. O chão, aos pés de Jesus, nivela as pessoas. Jesus poderia curar a menina à distância, mas ele, no entanto, escolheu seguir com Jairo até a casa dele para curar a menina. Enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, e acabara de curar uma mulher com fluxo hemorrágico, chegou a notícia a Jairo que a filha dele havia morrido. Os amigos de Jairo
pensaram que Cristo não podia fazer mais nada, tendo em vista que ela havia morrido. Mas Jesus é aquele que pode derrotar a morte. Jesus encorajou Jairo com as seguintes palavras. Elas estão lá no versículo 36. Não temas, crê somente. Então aqui a gente percebe que Jesus, encoraja a fé de Jairo e faz com que ele acredite, na palavra dele. Aparentemente, Pedro, Tiago e João formavam um círculo mais íntimo entre os discípulos, pois Jesus convidou apenas os três para compartilhar algumas experiências pessoais com ele. A ressurreição da filha de Jairo, que é o que o texto aqui está tratando, a transfiguração, capítulo 9, versículo 1 até o 8, e sua oração no jardim do Getsêmani, capítulo 14, versículo 33. Cada uma dessas experiências ensinou-lhes algo a respeito da morte. Cristo vence a morte, é glorificado na morte e entrega-se à morte. A menina estava morta, e os pranteadores que estavam ali sabiam disso. Após ressuscitar a filha de Jairo, Jesus pede para que deem algo para ela comer. Isso demonstra a ternura e o amor de Jesus pelas pessoas. E a terceira pessoa aos pés de Jesus, aqui de Marcos capítulo 5, é a mulher sofredora. Está no versículo 24 até o 34. O problema dessa mulher não trazia apenas desconforto e desencorajamento, mas impedia que ela adorasse ao Senhor no templo, de acordo com a lei lá de Levítico capítulo 15, versículo 19 e os versículos seguintes. E também custou àquela mulher todos os bens dela em remédios que não fizeram efeitos, tratamentos inúteis. Marcos escreveu que ela muito padecera à mão de vários médicos, de acordo com o versículo 26. Temos que admirar a fé dessa mulher, pois ela abriu caminho em meio à multidão compacta, a fim de aproximar-se de Jesus, mesmo com toda a fraqueza física que ela tinha naquele momento. O texto do versículo 28 em grego declara: pois ela continuava a dizer. É como se ela encorajasse a si mesma enquanto abria caminho para chegar até Jesus. Sua fé foi recompensada. Todavia, Jesus não queria que ela vivenciasse um milagre sem ter a chance de glorificar a Deus. Por isso que ele pediu para que ela, a pessoa curada, se manifestasse no meio das pessoas. Depois que ela se manifestou, Jesus falou para ela seguir o caminho dela e seguir em paz, de acordo com o versículo 34. Isso mostra que, ao receber o milagre, é necessário testemunhar acerca daquele milagre e acerca do benfeitor. Nesse caso aqui, o próprio Senhor Jesus pessoalmente curou aquela mulher. Marcos capítulo 6. Esse é um capítulo cheio de oportunidades. Algumas se perderam por causa da descrença, outras foram aproveitadas em consequência da fé. No versículo 1 até o 6, nós temos aqui a oportunidade para conhecer Jesus, o servo de Deus. Um ano antes, as pessoas da cidade natal de Jesus tentaram matá-lo. Essa informação está lá em Lucas capítulo 4, versículo 29. Mas ele graciosamente voltou lá e deu-lhes uma nova oportunidade para conhecê-lo. Elas pensavam que realmente o conheciam, pois ele crescera e vivera lá por 30 anos. Não obstante, elas o viam apenas como carpinteiro, versículo 3 de Marcos 6, não como filho de Deus, e estavam surpresas com sua sabedoria e com suas obras. Segunda oportunidade é a oportunidade de compartilhar a palavra. Capítulo 6, versículo 7 até o 13.
Os 12 eram embaixadores de Cristo, comissionados e capacitados por ele para servir aonde quer que o enviasse. Como havia urgência nessa obra, Jesus disse aos homens que não comprassem nenhum equipamento novo, nem carregasse coisas de que não precisavam. Jesus estava encorajando-os naquele momento a terem aquelas experiências, vivendo-as pela fé. A principal tarefa deles era pregar a palavra e levar as pessoas a crer no Salvador. A terceira oportunidade que a gente tem relatada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, está no versículo 14 até o 29, que é a oportunidade para se arrepender do pecado. Herodes Antipas era apenas o tetrarca da Galileia e da Pérea, mas gostava de ser conhecido como rei. Ele casou-se com sua cunhada, Herodias, que deixou o marido Filipe a fim de formar essa aliança perversa. E João Batista repreendeu-o por isso. Herodias queria que o marido matasse João Batista. No entanto, Herodes, ao prender João Batista e ocasionalmente ouvir suas pregações, acomodou a situação. Herodes ouviu o maior profeta já enviado e, mesmo assim, recusou-se a entregar-se à palavra de Deus. A indecisão de Herodes transformou-o em assassino, pois ele, em vez de prestar atenção à palavra, tentou calar a palavra de Deus ao matar João Batista. Um ano depois, quando Jesus ficou diante de Herodes Antipas, a gente tem esse relato lá em Lucas, capítulo 23, versículos 6 até o 12, o Filho de Deus recusou-se a falar com ele, pois Herodes calara de uma vez para sempre a voz do Senhor. Ele desperdiçou todas as oportunidades que o Senhor lhe dera. Quarta oportunidade que Marcos capítulo 6 traz. Está no versículo 30 até o 44, que é a oportunidade de mostrar compaixão. Jesus enviara os 12 para pregar, eles retornaram e relataram-lhe o que Deus fizera por intermédio deles. Após um período de ministério intenso, eles precisavam descansar. Assim, Jesus e os apóstolos foram sozinhos para um lugar isolado. Jesus tentou afastar a multidão, mas não teve sucesso em seu intento. O servo de Deus não podia nem mesmo ter um tempo para descansar. O povo seguiu-o e ele sentiu compaixão dele e ensinou-o, e depois alimentou-o. Os 4 evangelhos relatam a alimentação dos 5.000, portanto, esse é um milagre importante. A solução dos discípulos para o problema era ir comprar, porém a solução de Jesus foi ide ver. E, por último, penúltimo, melhor dizendo, a penúltima oportunidade relatada aqui no capítulo 6, está no versículo 45 até o 52, é a oportunidade para crescer na fé. João conta que a multidão, maravilhada com sua capacidade de alimentar tantas pessoas, queria torná-lo rei. Está lá no capítulo 6, versículo 15 de João. Por isso, Jesus mandou os discípulos entrarem em um barco enquanto ele despedia a multidão e depois subiu ao monte para orar. Ele estava testando a fé dos apóstolos, pois sabia que haveria uma tempestade. Na tempestade anterior, relatada no capítulo 4, versículo 35 ao 41, Jesus estava no barco com os homens, com os discípulos, porém agora ele estava ausente. Quando a situação piora, Jesus vai até eles, fala com eles e lhes transmite paz e segurança. Marcos não menciona o caminhar sobre as águas de Pedro, que Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32 relata. No entanto, a omissão é compreensível, se Marcos realmente for o porta-voz de Pedro nesse evangelho. Entretanto, Marcos registra o fracasso de todos os discípulos em compreender o poder de Jesus e em aprender as verdades espirituais que ele queria ensinar-lhes, de acordo com o capítulo 6 e o versículo 52 de Marcos. Sexta e última oportunidade que o capítulo 6 relata está nos versículos 53 a 56,
que é a oportunidade de receber a ajuda do Senhor. O barco aportou ao sul de Cafarnaum. As pessoas reconheceram Jesus e correram para buscar seus doentes e afligidos e trazê-los até o Senhor. Elas não o esperavam, mas não queriam perder a oportunidade, já que ele estava lá. Não apenas trouxeram seus doentes, como espalharam as boas novas entre as outras vilas. Assim, aonde quer que Jesus fosse, havia pessoas necessitadas esperando por ele. O servo, Jesus, estava à disposição de todos os tipos de pessoas e satisfazia graciosamente a necessidade delas. No dia seguinte, Jesus fez o sermão sobre o pão da vida e perdeu a multidão. Está lá em João capítulo 6, versículo 22 até o 71, esse sermão sobre o pão da vida. As pessoas queriam o pão, mas não a verdade. Como muitos hoje que querem que Jesus os ajude, os cure, mas não que os salve e os liberte de seus pecados. Querem cura, mas não querem compromisso. Querem uma bênção, mas não querem servir o Senhor. Meus irmãos, termina aqui mais um vídeo. Lembrando os irmãos que os nossos comentários estão sendo extraídos e baseados nos comentários no comentário bíblico, melhor dizendo, de Wiersbe. Então aqui termina mais esse vídeo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.